Obrigada, professora Beate. De fato, a gente vê que foi um esforço aí importante e que resulta numa quebra de paradigmas, né, e a construção de um novo paradigma para toda a parte de doutrina da defesa civil, né? A colega Cristina do ICA quer dar uma palavrinha? Cristina. Seria uma pergunta, uma complementação, não sei se seria o momento. Bom, primeiro, parabenizar todo o esforço de toda a equipe envolvida, né? Eu acho que todo esse trabalho técnico, né, especializado de ver os riscos, de aplicar a ciência mesmo, né, e conhecer todos os fenômenos, causas, os diferentes tipos de desastre, como é que se tem que agir. E eu acho que foi uma grande luz que vocês tiveram fazer esse guia para atores locais, que eu acho que ele faz o link de toda essa teoria especializada numa linguagem mais acessível e prática, né, lá na ponta, para os órgãos municipais de defesa. Então, acho que parabeniza todo esse esforço e desafio grande que foi desenvolver esses manuais técnicos de proteção e defesa civil. Eu gostaria só de, se possível, ter maiores informações, esclarecimentos sobre um pouco da aplicação prática desses manuais. Aí não sei nem se seria mais para o consórcio ou para a SEDEC, talvez mais para a SEDEC, de como que a gente conhecendo a realidade dos órgãos municipais, né, de defesa, de diferentes realidades do Brasil, como é que a gente, como próximo passo, conseguir transformar um pouco de toda essa teoria assim, na prática, né? Não só como um manual assim, de consulta, né? Porque hoje, a gente, concluindo esse trabalho, a gente vai ter em um local só, sistematizado e atualizado todos esses passos, né, a serem tomados, no caso dos diferentes desastres. Mas qual outro passo seguinte seria, assim, para aplicar esses manuais, não só como consulta, mas, assim, uma capacitação junto a esses órgãos, né, porque sempre tem dúvidas, né, nesses órgãos municipais. Seria essa a questão. O colega Lamartine da SEDEC vai nos ajudar com isso. Cristina? Então, bom, eu vou tentar responder qualquer coisa, a nossa colega aqui sua xará, pode nos ajudar também. Foi uma preocupação nossa, né, da equipe, que esses manuais não fossem simplesmente uma doutrina ou digamos assim, um material de consulta acadêmico. Desde o início, houve a preocupação de que fosse um material usado para a prática mesmo, né? Lá da ponta, da defesa civil. Então, até seguindo aquela lógica, né, que a Beate apresentou, você pode, como é um sistema que ainda está em construção, né, a defesa civil no Brasil, nós temos realidades regionais que não estão bem estruturadas, né, e nós temos realidades nacionais que já estão bem estruturadas, né? Inclusive, a própria consultoria, junto conosco, fez essas visitas a 5 regiões para ter mais ou menos um panorama, né? Em alguns lugares, nós temos defesas civis já bem estruturadas, bem robustas, em outros locais, isso ainda está estruturando. Então, sempre o foco desse trabalho é que o resultado fosse realmente dirigido para a prática, aplicado, né? Como a Beate explicou na lógica inicial, numa realidade em que não haja nenhum tipo de estruturação ou experiência com defesa civil, é possível, a partir do guia de atores locais, estruturar o sistema municipal a partir, digamos assim, do nada, né? Baseando-se, é claro, essa estruturação nos outros 3 manuais, que é a política, que é a base legal, né? O conhecimento dos tipos de desastre e o conhecimento de como fazer essa gestão. Bom, então, eu acho que é isso, reforçando o caráter aplicado, né,
Eu vou passar para a colega Cristina, eu acho que ela pode complementar esse comentário. Não está? Vamos trocar a Cris. Agora está. Cristina, deu para perceber que não está. Cristina, na verdade, quando a gente virou e idealizou, o Lamartine colocou isso muito claramente, que os manuais antigos, principalmente o de planejamento, e até que o manual de desastre, apesar dele ser técnico, ele era numa linguagem muito coloquial, muito simples, muito clara. Já o manual de planejamento antigo não era tanto. Mas a gente observa que, na lógica atual, o manual de risco ele seria um manual mais técnico. Então, você imagina o cuidado que tanto a equipe de consultores como nós da SEDEC temos que pensar em transformar esse técnico para uma linguagem muito simples, que é a realidade dos municípios brasileiros, de 80% dos municípios brasileiros, porque nem todos têm acesso a grandes institutos, universidades próximos de si. Uma parte dos municípios brasileiros, muitas vezes, até a equipe técnica carece, às vezes, de informação, de acesso à internet, uma série de coisas. Então, a gente tinha que trazer esse embasamento de uma forma muito simples. Então, esse foi o principal cuidado. Então, como é que a gente pode fazer isso? Existem várias formas, né? Então, uma das que nós buscamos, que eu acho que foi a metodologia que nós achamos que fosse talvez mais acessível, no caso do Manual de Risco de Desastre, que tem aquela leitura da matriz de ameaças e vulnerabilidades, que nada mais é do que uma tabela em que vem dando, de forma simples, o que é preciso fazer, um checklist mesmo, o que é preciso fazer em cada situação. Então, essa foi uma preocupação. E uma outra, está muito refletido claramente, na guia para atores, que também ela é bem objetiva, né? E traz não somente desde a criação, mas até como dar os primeiros passos para a implantação da defesa civil, de como, na realidade, tudo aquilo que está falado nos outros livros precisa ser aplicado. Agora, eu entendo a tua preocupação, porque não basta a gente ter uma fundamentação teórica, né, e doutrinária. Não basta somente ter isso. A gente tem que investir maciçamente no conhecimento, mas do conhecimento aplicável. E até a Adelaide, na apresentação, ela foi bem clara, que não são somente esses conjuntos de 5 manuais que serão lançados a partir de março, né, ou a partir do primeiro semestre desse ano. Nós vamos também ter um curso de formador de formadores, ou seja, tem todo um programa da Defesa Civil, e aí eu peço ao Leno, se possível, para complementar, porque ele que é o chefe responsável dessa área, mas vai ter um curso de formador de formadores, em que se pretende que cada estado desenvolva um programa de capacitação, vão ter outros manuais, outros livros básicos, né, dessa capacitação, que na realidade traz a operacionalização do dia a dia, ou seja, como é que eu vou virar e vou preencher um feed, como é que eu acesso o S2ID, como é que eu busco reconhecimento, como é que eu busco recursos para virar e recuperar o meu município, entendeu? Então é um conjunto
de atividades que a Defesa Civil está lançando agora nesse primeiro semestre e que é um programa contínuo, porque a gente sabe que não basta só isso, todo dia a dia. Mas é importante também ressaltar aqui, Cristina, que talvez nem todos saibam, nós, e quando eu digo somos todos nós, né, a equipe de consultores, a SEDEC, o sistema como um todo, ele está vivendo um momento de grandes desafios, porque nós temos legislações que foram lançadas, mas que ainda não foram regulamentadas. Então, imagine o desafio nosso em trabalhar com a ideia de uma estruturação, de uma regulamentação que tem que estar alinhada a esses manuais doutrinários e técnicos e alinhada com o programa de capacitação. Então, tem sido um grande desafio, por isso que a gente pede mesmo, quem esteja acessando, que esteja conosco online, que nos mande contribuições, porque a tarefa ela é muito árdua e ela não é única exclusivamente da SEDEC. A SEDEC tem esse papel que lhe foi dado pela legislação, ela tem esse amparo legal de coordenar todas essas ações e normatizar tudo isso. Mas o trabalho é de todos, de todas as áreas setoriais, dos estados, do município. Com a palavra o Leno. Bem, com relação ao programa de capacitação continuada da Secretaria, nós estamos retomando, né, esse ano. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, e agora nós lançamos a adesão dos estados ao programa. Então, a ideia é que nós, né, vamos fazer a capacitação desses multiplicadores estaduais, esperamos que todos os estados e o Distrito Federal façam a adesão. Nesse programa, nós vamos apoiar, primeiro vamos trazer esse instrutor, né, para ser capacitado aqui em Brasília, e ele sai com a tarefa de fazer a multiplicação disso no Estado. Então, aqueles estados que têm até 50 municípios, eles vão ter que fazer uma replicação desse conteúdo, e aqueles que têm mais de 60, eles vão ter que fazer a replicação de duas vezes o conteúdo. Além desses conteúdos elencados aí na parte de gestão de risco, né, então nós vamos começar com a parte de gestão propriamente dita, vamos passar por plano de contingência, trabalhando a parte de resposta e de recuperação. Então, esse ano nós vamos atender aí 10 estados, com essa proposta de multiplicação. O programa vai até o final do próximo ano, e até lá nós esperamos atender que todos os estados façam adesão e que nós possamos passar esses conteúdos, né? Então, esses conteúdos, logicamente, estão alinhados com os manuais doutrinários. Nós vamos estar também fazendo a divulgação durante essas capacitações desse conjunto, né, de manuais. E só para você ter uma ideia, nós temos aí, com essa replicação, nós esperamos que até o final do próximo ano nós possamos ter passado esses conteúdos, mais o conteúdo específico do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, para mais de 2.000 representantes de municípios, né? Então, isso corresponde aí a uma parcela importante, né, do país, mas os estados eles vão continuar fazendo essa replicação. Então, é bem provável que a gente consiga atingir, né, e esperamos atingir 100% dos municípios com capacitações em proteção e defesa civil. Sim, Cristina, voltando à pergunta em relação aos manuais, se bem o guia é o mais simples, em todos os manuais houve o cuidado com que a linguagem fosse muito fluida, muito clara, em que os processos pudessem se compreender. Um manual remete continuamente ao outro, então é um material acessível para os diferentes públicos.
Alguma questão a mais? Podemos avançar então? Olha só, a gente pensou numa forma de otimizar um pouquinho os trabalhos com a nossa audiência online, no sentido de receber essas contribuições de uma forma, digamos assim, um pouco organizada, para que a sistematização também fosse rápida e a gente tivesse aí uma boa qualidade e uma boa possibilidade de incorporação. Então, essas duas perguntas, elas são propostas, elas foram também veiculadas na consulta online, né? Então, eram várias, né, perguntas na consulta online, a gente resolveu priorizar essas duas, porque elas estão bastante adequadas com o momento atual, do avanço dos trabalhos e da consolidação dos manuais. Então, para a nossa audiência online e para todos aqui, a nossa primeira questão seria: a sistematização proposta irá ajudar quem trabalha diretamente com a defesa civil? A gente tem essa questão. A gente gostaria que, se vocês entendem que há algo a ser complementado, há sugestões, há algo ainda a ser proposto, a ser contemplado, nós gostaríamos de receber essas recomendações e de receber essa retroalimentação, sobretudo de quem está aí na ponta, de quem está realmente atuando, né, com defesa civil no dia a dia. A segunda questão foram apresentados os temas e nós gostaríamos de confirmar com vocês se os temas que foram contemplados, se eles abarcam o conteúdo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em vigor. Por quê? Porque nós sabemos que essa política está num crescente, ela está, como a Cristina falou, ela tem toda uma estrutura que ela foi recentemente atualizada, que ela foi aprovada, ela ainda tem alguns passos subsequentes, mas do que hoje nós temos, porque nós adoraríamos falar de manuais mais tempo, mas hoje nós temos que tirar essa fotografia e estabelecer essa linha de corte. Os temas abarcam, eles são suficientes? Eles estão alinhados? Ou você sente falta de algo? Se você sente falta de algo, por favor, nós gostaríamos de saber que algo é esse. Cristina, você queria falar? Eu não sei se seria possível, mas, por exemplo, para a segunda pergunta, talvez seja interessante a gente apresentar o sumário de cada manual. Será que é possível? Ah, tá. Entendi. Entendi. Sim. Ok. Ao invés de a gente focalizar a pergunta, então, a proposta da Cristina é a seguinte: ao invés de a gente focalizar a pergunta na política nacional, a gente, então, abriria isso para os grandes temas. É isso? Não. Não, só assim, fazendo assim um lembrete, porque a primeira leitura que eu tive foi até diferente, mas depois, fazendo uma segunda leitura da pergunta número 2, deu para entender. Então, eu queria, assim, até um esclarecimento para quem está na ponta, que esses temas que estão sendo colocados ali são o nome dos 5 manuais, né? Não é o conteúdo de cada manual, que esse conteúdo do manual vai ser apresentado amanhã, porque vocês
quando a gente fala tema, a gente pensa logo em tópicos, né, de cada manual. Então, é isso que a gente queria ressaltar, que esses temas são o nome dos manuais, tá? Obrigada, Cristina. Ótima a sua intervenção. Eu creio que se a gente conseguir boas respostas, né, boas sugestões a respeito desses dois assuntos, a gente tem aí um bom material para poder avançar, né, na segunda etapa, que vai ser o dia seguinte, que vai tratar dos conteúdos de cada manual. Então, assim, é muito importante a validação desse processo de sistematização e a retroalimentação de vocês, porque isso é a espinha dorsal. Ele é a espinha dorsal do que a gente vai começar a tratar amanhã. Voltando, como a Cristina já falou, o e-mail está aí, dmd.sedec@integracal.gov.br. Essa lâmina vai ficar a tarde toda na nossa transmissão online. A lâmina vai ficar para que vocês possam ver as perguntas e saberem o nosso ponto de contato, que é o e-mail. E, por enquanto, seriam essas as nossas demandas da manhã. Eu acredito que foi uma boa manhã de trabalho, né? A gente avançou bastante e a gente espera realmente poder avançar ainda um pouco mais. Cristina? Eu só queria, a gente vai encerrar, podemos encerrar, Romé? Agora o período da manhã, retornamos às 2h, às 2h online, mas a gente queria vir... Não? Ah, tá, perdão, gente. Hoje online encerrou as nossas atividades, mas... O chat está aberto, tá? Então, a gente continua recebendo as informações, e-mails, perguntas de vocês. E amanhã, a partir das 9h, nós estaremos com a segunda parte, né, das apresentações, tá? Online. Então, duas coisas. Esperamos, durante o período da tarde, a contribuição de todos. A nossa via de comunicação é o e-mail, dmd.sedec@integracal.gov.br. A gente encerra os trabalhos online, começa a receber de vocês essas contribuições. Teremos amanhã, às 9h, conforme a Cristina falou. A gente retoma e aí a gente vai conteúdo por conteúdo dos novos manuais, dos manuais atualizados. Ok? Então, a gente aguarda vocês, espera receber as contribuições e dar continuidade amanhã de manhã aos trabalhos.